queridos, hoje é um dia bem especial, porque nós já estamos praticamente finalizando o mês de janeiro, já estamos no dia 24. Vejam como passou rápido. Um dia desse, nós estávamos iniciando uma quarentena, isso foi em março, não é verdade, pastor? Em março. Nós já vamos agora para finalizar janeiro, vamos estar aí um ano, e o tempo passou muito rápido. Concordam que o tempo passou rápido? Né? Muitas vezes nós não observamos esse tempo, as coisas acontecendo ao nosso redor, não ficamos atentos às coisas que acontecem tão rápidas do nosso lado, e nós não percebemos que o tempo, ele não para, o tempo ele é constante, o tempo ele muda situações e nós não temos como controlá-lo muitas vezes, quer dizer, nunca, não é verdade? O tempo ele sempre vai existir e vai ser sempre contínuo, e nós não temos um poder sobre ele a não ser o Senhor. E olha, queridos, hoje eu queria falar com vocês sobre um tema bem específico, que é justamente não vai dar tempo. Isso é o que nós vamos tratar hoje. Não vai dar tempo, não deu tempo. E eu já me recordo de um testemunho que eu escutei no ano que eu estava de férias. Pastor, quando entra de férias, é assim, ele não vai relaxar, ele vai visitar outras igrejas, né? Então, eu fui visitar uma outra igreja e um pastor, ele estava dando o testemunho dele, falando sobre o tempo que ele desperdiçou. Prestem bem atenção nessa história, para que você possa entender aquilo que nós vamos tratar hoje. Inclusive, hoje no Café com Bíblia, eu falei sobre esse testemunho, quem estava acompanhando aí. Eu disse que ia contá-lo novamente hoje à noite. O pastor, quando ele estava falando desse testemunho, ele não começou já falando porque ele já estava em lágrimas, de tão emocionado que ele estava. Dizia que ele ele fazia parte de uma empresa, uma multinacional, ele era concursado, inclusive, dessa empresa, e durante 30 anos da sua vida, ele trabalhou com afinco naquela empresa, ele deu o seu melhor, ele era um bom funcionário, não faltava, ou seja, o padrão de um bom funcionário. Porém, desde quando ele entrou naquela empresa, ele já era cristão, ele já confessava Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Todos ali sabiam, todos sabiam que ele era cristão, porém ele nunca se manifestou como tal, ele nunca foi um homem que no seu local de trabalho ele dava testemunho do amor de Jesus Cristo. Estava próximo à sua aposentadoria, ele estava já para sair da empresa, quando no seu coração ardeu forte a vontade de falar do amor de Jesus para alguma pessoa. Vejam, ele já trabalhava ali há mais de 30 anos, ele já estava se aposentando, mas ele disse que precisava falar do amor de Jesus para alguém. E ele tinha um colega em comum que também estava se aposentando, eles não iam ter mais contato. Então ele tomou a decisão de almoçar com esse colega para poder falar do amor de Jesus Cristo para ele. Bom, o plano, my brother, foi feito. Na hora do almoço, eu vou estar ali com aquele meu colega e vou falar tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Vou falar do amor de Jesus e quem sabe ele vai aceitar. Quem sabe ele pode ter uma mudança de vida. Quem sabe essa não é a oportunidade que eu vou ter. Tudo planejado, tudo organizado, eles foram almoçar. Sentaram à mesa, começaram a conversar e ele percebeu que ali era o momento de falar. Sabe quando você está com alguém e você percebe que aquele é o momento de falar de Jesus? Pronto, ele percebeu. Agora, ele deu a oportunidade, eu vou falar de Jesus Cristo para ele. O que ele não esperava é que, naquele momento, mais 2 colegas apareceram, sentaram à mesa ali junto com eles e ele não conseguiu continuar com aquilo que ele queria fazer, que era falar do amor de Jesus para o seu colega.
Tudo bem, não tem problema. Eu ainda vou ficar essa semana aqui no trabalho, amanhã é outro dia, amanhã eu vou falar do amor de Jesus. Não é assim com a gente? Muitas vezes nós não conseguimos falar naquele momento, não tem problema não. Amanhã eu vou e falo, semana que vem eu vou ter outra oportunidade e falo. E foi assim que ele foi para casa, com esse pensamento. No dia seguinte ele chega no trabalho e já todo feliz porque ia ter a oportunidade de falar do amor de Jesus e não encontra o seu colega. Ora, será que ele faltou hoje? O que aconteceu? E aí ele foi perguntar para o outro rapaz lá, o que houve com fulano? Ele não veio hoje, está doente? Você não soube? O quê? Ontem, quando ele saiu daqui, ele teve um infarto e morreu. E aquele homem, que era pastor, que é pastor, ele disse que aquela alegria que ele estava no coração de falar do amor de Jesus se tornou um peso muito grande. E é por isso que ele começou o testemunho dele falando, quer dizer, chorando, porque até hoje ele ainda sente o peso de não ter falado no momento oportuno do amor de Jesus Cristo. E aí, queridos, diante disso, nós podemos começar a tratar de uma coisa que é muito comum entre nós. Quando é o momento oportuno para falar do amor de Jesus? Quando é o momento certo de abrir a minha boca e falar que Jesus me salvou e que Ele pode salvar? Qual é o momento certo para que nós, como cristãos, possamos fazer a diferença no local onde nós estamos? No trabalho, na escola, na faculdade, enfim. No coração daquele homem veio a seguinte frase: não deu tempo. Não deu tempo de falar do amor de Jesus. E agora? O que vai ser? Como vai ser? Estamos vivendo dias, queridos, muito difíceis. Pessoas partindo a todo tempo, todos os dias, pessoas próximas e pessoas distantes. Mas mesmo assim, nós ainda estamos evitando de fazer aquilo que é nossa obrigação de direito como cristão, que é falar do amor de Jesus a todo instante. Será que nós vamos ser como aquele pastor e sentir o peso nas nossas costas e falar, não deu tempo? Eu queria ter dito que Jesus salva, mas não deu tempo porque eu não tive aquela oportunidade específica para falar do amor de Jesus. Você já deve ter tido o pensamento ou a vontade de voltar no tempo para poder falar algo, ou então falar de forma melhor aquilo que você de alguma forma falou que não deveria falar. Você já sentiu esse sentimento? Ah, se eu pudesse voltar atrás. Ah, se eu pudesse voltar e poder falar para aquela pessoa do amor de Jesus. Ou, se eu pudesse voltar no tempo e não ter realizado ou feito aquilo que eu fiz. Só que nós não temos esse poder. Nós não temos como voltar atrás. Mas nós temos uma coisa: o presente. O presente que vai determinar o futuro. O presente que vai fazer a diferença no amanhã. E a cada escolha que você faz, o futuro vai depender dessa escolha. E não tem como voltar atrás. E como cristãos, nós temos que estar sempre atentos para o presente, para saber o que realmente nós estamos realizando na obra e no reino. Mas quando nós percebemos a realidade, o tempo passou e, infelizmente, aquela velha frase volta à tona: não deu tempo. Assim também com muitas pessoas que estão vivenciando hoje, queridos. Se vocês ligarem os noticiários, vocês vão escutar pessoas falando assim: não deu tempo de conseguir oxigênio.
Não deu tempo porque faltava-me ar. Não deu tempo para poder respirar. O que nós estamos fazendo hoje aqui, que é respirar, olha só. Pessoas não estão conseguindo fazer isso hoje. Pessoas que estão desesperadas para comprar um cilindro de oxigênio, porque em 1 minuto não deu tempo de suprir com o ar que todos nós estamos respirando para salvar uma vida. E nós também temos a oportunidade, nesse instante, de salvar vidas. Não com o oxigênio, mas com o Espírito Santo do Senhor. Porque esse transforma, esse restaura e esse dá uma nova vida. Faz daquele que estava em pecado se tornar um novo homem. Mas nós não podemos olhar para trás e falar, não deu tempo. Nós não podemos, como cristãos, nós não podemos dizer esta frase. Nós temos que avançar. Nós temos que olhar para este mundo aí fora e falar do amor de Jesus a todo momento. Amém? Se para alguns tempo é dinheiro, para outros é algo que não volta. O tempo para alguns pode ser muito doloroso, já para outros pode ser maravilhoso. Para outros pode ser um tempo de esquecimento, mas para alguns pode ser tempo de sofrimento. No ato do pecado, pode ser até prazeroso, porém as consequências não são momentâneas, são eternas. E o tempo, nesse caso, vale muito. Vale muito. Vivenciar o seu tempo como cristão pode ser até arduído algumas vezes. A nossa caminhada cristã tem os seus momentos de dificuldade, mas diferentemente daquele que peca, as bonanças são eternas e incomparáveis. E a eternidade é um tempo que nós não podemos mensurar comparados ao ínfimo que nós vivemos aqui. Então, quando nós falamos não deu tempo, isso vai ser diferente na eternidade. Porém, nós temos que prestar atenção, queridos, o tempo de falar do amor de Jesus é o agora. O tempo de falar do amor de Jesus é o agora. Agora, não pode ser depois. Tem um hino, quem conhece aí os hinos, amanhã pode ser, amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo lhe quer libertar. Hoje Cristo lhe quer libertar. A nossa caminhada cristã é como uma grande viagem. Existem aqueles que estão observando a paisagem, olhando como o mundo é belo, observando a paisagem muito linda, mas não sabe aproveitar esse tempo. E chega no final dessa estrada, dessa linda caminhada, com apenas lembranças daquilo que viu. Porém, tem outros que nessa caminhada, nessa grande viagem, quando olha algo belo, vai sentir o cheiro, vai tocar, e no final ele não vai ter apenas uma lembrança na memória, ele vai ter uma lembrança de sentimento. A nossa caminhada cristã tem que ser dessa forma, ela não pode ser fria,
ela não pode ser passageira, onde eu simplesmente fico sentado, observando tudo acontecer ao meu redor e não me envolvo. O cristão, ele tem que se envolver, ele tem que botar a mão na massa, ele tem que entrar neste exército, sabendo que ele tem um general poderoso que está à frente, tem que marchar, tem que seguir em frente. Nós não podemos olhar o tempo passar, olhar a paisagem bela e não fazer nada. Senão nós vamos ficar apenas olhando e tendo uma lembrança pequena. Nós, como cristãos, nós temos que nos envolver. E quando terminar essa jornada, quando terminar essa caminhada, ter uma eternidade para gozar ao lado do nosso Senhor e agradecer por tantas coisas que Ele tem feito na nossa vida. Mas imagina, queridos, eu já falei isso aqui certa vez, no momento que Cristo vier buscar a sua igreja, eu tenho certeza que todos vão se alegrar aqui, porque vão estar diante do nosso Senhor. Eu não tenho dúvidas disso, eu vou ficar muito feliz. Mas, se naquele momento eu tiver a oportunidade de olhar para o lado, no momento que o Senhor Jesus estiver buscando a sua igreja e eu olhar para o lado e observar pessoas que eu tive a oportunidade de pregar o Evangelho, pessoas que eu tive a oportunidade de falar do amor de Jesus, chorando amargurado, porque não está indo para o mesmo lugar que eu vou, como vai ser? Como vai ser? Você tem a oportunidade de falar do amor de Jesus. Pode ser por ações, porque muitas vezes, pastor, as pessoas falam, não é verdade? Pastor, eu não sei pregar, eu não sei falar um monte de versículo, mas se você pelo menos souber agir como cristão, isso já vai fazer muita diferença. Se você ao menos agir de forma correta em todas as suas atitudes, falar daquilo que o amor que o Senhor Jesus fez na sua vida, você vai ver que só o seu testemunho já vai ser de grande valor. Eu tenho certeza que todos aqui têm uma história para contar. Como dizia uma amiga da minha mãe, todo crente tem uma história, e é verdade. Todos nós temos uma história, todos nós temos algo para contar, todos nós aqui tivemos uma experiência com o Senhor. E essa experiência foi uma experiência transformadora, foi ou não foi? Uma experiência que fez com que a sua vida mudasse. Uma experiência maravilhosa. Foi grandiosa na minha vida. Tente se recordar aí daquele momento grandioso, quando Jesus entrou na sua vida. Tente lembrar aí como foi bom, como foi maravilhoso e sua vida mudou. E olha, você tem a oportunidade de ser usado pelo Senhor, para que outras vidas também tenham essa experiência que você teve, de sentir essa alegria que você teve. Basta falar, basta agir, mas tem que fazer. Tem que fazer. Vamos ler um texto da palavra do Senhor que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 2. Demorou para chegar, né? Mas pensou que eu não ia abrir a Bíblia, né? Olha aí, ó. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 2. Amém? Todo mundo achou? Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus. Pois ele diz: eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Vamos repetir? Agora
é agora. É agora o dia da salvação. Nós não podemos olhar para trás e falar novamente essa frase, não deu tempo, porque agora é o dia da salvação. É o hoje, é o presente. E não quando surgir uma oportunidade, quando anjos vierem falar com você, quando uma luz sobrenatural aparecer, não. O momento é agora, é nesse instante, é nesse momento. Paulo, o escritor da carta, está fazendo menção de um texto lá de Isaías 49:8, onde Deus fala sobre o tempo favorável, que é exatamente nesse tempo. Ele chegou e chega nesse tempo nas nossas vidas. Na parte B deste mesmo versículo, ele diz que esse tempo é agora, e justamente dá ênfase que o agora é o dia da salvação. Essa carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, que com informações trazidas de Tito, ele teve que rapidamente agir mais uma vez para trabalhar 3 pontos principais dentro da igreja. Queridos, é interessante que quando nós lemos a palavra de Deus, principalmente as cartas de Paulo, nós vamos ver ele relatando sobre muitos pecados e dizendo que Deus abomina tudo aquilo que estava acontecendo. Só que essas cartas, elas não foram direcionadas para as pessoas que não eram cristãs. Pelo contrário, essas cartas foram direcionadas para a igreja. Esses pecados, essas faltas, tudo que ele está falando aqui, foi para a igreja de Corinto. Pessoas que foram transformadas. Pessoas que sabiam quem era Jesus, mas estavam tendo atitudes, comportamentos contrários à palavra do Senhor. E dentro desses 3 pontos principais, a primeira era apresentar de forma mais clara o Evangelho para os cristãos. Ele não foi apresentar, meu irmão Gleidson, para as crianças o Evangelho, não. Ele não foi apresentar, my brother, o Evangelho para alguém que nunca tinha ouvido falar de Jesus, não. Ele foi falar do Evangelho para as pessoas que já conheciam a Jesus. Você pode perguntar, mas por quê? Por que, Rodrigo? Por que falar de Jesus para as pessoas que já são dele? Porque o comportamento das pessoas dentro da igreja não era condizente para o comportamento daqueles que se diziam cristãos. E Paulo teve que ensinar tudo de novo, tudo novamente. A segunda era incentivá-los na contribuição financeira. Veja bem, as igrejas, para sobreviverem desde o início, ela sempre contou com a ajuda da própria igreja. Nós não temos ajudas governamentais, nós não temos ajudas de governo federal, estadual, municipal, não. O que faz com que financeiramente a igreja ela se autossustente é a própria igreja, somos nós que entregamos, devolvemos o dízimo. Se nós temos ar-condicionado, luz, nós temos esse prédio, é porque nós estamos usufruindo daquilo que nós contribuímos. É nosso. E o Senhor tem cuidado, por isso que o Senhor tem abençoado a sua vida, para que você seja um abençoador também da igreja dele. Ele abençoa você espiritualmente, ou não? Ou não? Como igreja nós somos abençoados pelo Senhor, e nós temos que nos ajudar para caminhar
e a finança é algo importante dentro da igreja. O problema, queridos, de se falar em dinheiro num púlpito é porque, infelizmente, muitos homens de igreja se corrompem. Essa é a verdade. Mas não na igreja de Jesus Cristo. Não na igreja de Jesus Cristo. O que reina aqui não é o dinheiro. O que reina aqui é o Senhor Jesus. Essa igreja, ela tem dono e se chama Jesus Cristo. E a terceira era concretizar ou fortalecer o seu ministério apostólico. Então, essas três coisas que o apóstolo Paulo escreveu ali para a igreja de Corinto. E é muito interessante todo esse capítulo, pois ele está falando de salvação para os membros da igreja. Falando de salvação para os membros da igreja. Mas não os alertando sobre a salvação deles. Essa que é a questão. Porque todos já eram salvos. Eu não vou alertar o pastor Samuel sobre a salvação dele, porque ele já é salvo. Não era esse o objetivo. Mas das pessoas com as quais eles conviviam dia a dia. Essa salvação, a gente tem que se incomodar. Essa sim. Por quê? Porque no dia a dia, nós estamos em contato sempre com pessoas que ainda não professam a mesma fé que todos nós, não é não, Javerson? Lá no seu ambiente de trabalho tem pessoas que não confessam ou professam da mesma fé que você. Então Paulo estava preocupado. E como essas pessoas deveriam apresentar a palavra? E quando olhamos para o contexto do capítulo 6, todo esse capítulo que nós estamos lendo aí, o apóstolo dá ênfase não na questão específica da salvação, mas na conduta cristã que levaria as pessoas à salvação. Aí sim. Aí a pergunta vai para a igreja. Rodrigo, qual a sua conduta como cristão diante de um mundo não cristão? Débora, como você está agindo no meio, lá na sua aula, como uma menina cristã que você é, dando exemplo para as pessoas? Aqui está o X da questão. Não é simplesmente vir à igreja e falar que sou cristão, adorar, o louvor foi maravilhoso, aleluia, glória a Deus, mas lá fora o meu comportamento ser completamente diferente. É isso que a Bíblia está trazendo aqui para a gente. É isso que Paulo estava falando para o povo que era da igreja. Como é que pode vocês não agirem como cristãos lá fora, junto com as pessoas? Como é que vocês compactuam com piadinhas como essas? Como é que você faz parte de um grupo de WhatsApp como esse? Como é que você ri de coisas obscenas? Como é que você concorda com alguém falando essas coisas? Tem algo errado. Que tipo de cristão é você? Que tipo de atitude você está tomando na frente das pessoas para que elas possam observar você e entender que você é uma pessoa de Deus? Você sabe o que quer dizer santo? Separado. Agora, como é que é essa separação? É separar-se totalmente? Porque como é que nós vamos ser luz em meio às trevas? Para ser luz em meio às trevas tem que estar lá. A questão é que nós temos que ser luz em meio às trevas, mas nós temos que saber a quem nós pertencemos. Nós somos santos, povo separado, e como separado que somos, nós temos que ter comportamentos diferenciados. E é aí que entra o nosso viver cristão, das atitudes, onde muitas vezes você pode até não abrir a boca, mas o seu comportamento vai fazer a diferença.
E ele continua nos dando uma lista de recomendações para toda a igreja. Ele fala sobre perseverança, ele fala sobre sofrimentos, ele fala sobre privações, açoites, prisões, trabalho árduos, paciência, amor sincero na palavra da verdade, dentre tantos outros. Se nós fôssemos enumerar tudo aquilo que Paulo passou, sofreu, vivenciou para pregar o Evangelho, nós íamos sair daqui chorando, porque com certeza nós não fizemos nenhum terço, olha lá um terço do que Paulo fez. Olhe para si mesmo agora, olhe para dentro de você, e se você pudesse colocar em porcentagem, de 0 a 100%, o quanto que você é determinado para fazer e realizar a obra do Senhor, qual seria a sua porcentagem? É você e Deus. Mas faça essa conta. O quanto você estaria disposto, o quanto você correria atrás, o quanto você se sacrificaria. Quantos por cento você tem de Jesus Cristo aí realmente para fazer algo, do Espírito Santo na sua vida para realizar algo? Olhe para você e faça essa reflexão. Paulo sofreu muitos açoites, será que nós aguentaríamos uma chicotada? Algo que toda a igreja deve estar constantemente buscando. O problema nisso tudo é que não estamos tendo o tempo suficiente para viver essas coisas. Essa é a grande questão. Eu não falei que eu ia falar sobre tempo? Chegou o ponto. O que mais nós escutamos quando falamos em servir na igreja é: não tenho tempo. Essa é a frase, na verdade, célebre. Eu não tenho tempo. O tempo para falar de Jesus é agora. O tempo para levar a salvação é agora. Não dá mais tempo para ficar esperando a oportunidade certa. Não dá mais tempo para ficar esperando algum tipo de sinal, não dá mais tempo. Esse é o tempo de termos uma verdadeira mudança de comportamento para sermos agentes da salvação. Agentes da salvação. Você é um agente da salvação. Mas quanto tempo nós temos para realizar tais atos em nome de Jesus? Quanto tempo você tem para isso? O tempo é muito interessante, não é verdade? É muito interessante. Enquanto nós compartilhamos um pequeno pedaço de tempo para Deus, Ele reserva todo o seu tempo para cuidar de você. Já parou para pensar nisso? Enquanto, muitas vezes, nós tiramos um pequeno pedaço para adorar ou fazer algo para o Senhor, Ele tem todo o tempo para cuidar de você. E não tem tempo ruim. Quando nós estamos na pior, Ele cuida. Quando estamos na melhor, Ele cuida. Quando estamos dormindo, Ele cuida. E quando é que nós temos esse tempo para Ele? Não é assim? Nós queremos que Ele esteja sempre disposto a nos ajudar a todo o tempo, mas nós não temos todo o tempo para as coisas do Senhor. Não temos mais tempo para lermos a Bíblia. Quem está fazendo a leitura anual? Dá para contar nos dedos, viu? Será que é porque nós não temos tempo? Não temos mais tempo para orar porque chegamos cansados do trabalho. Não temos mais tempo para jejuar
pois às vezes eu nem sei mais o que é isso, Rodrigo. Nem sei mais o que é jejuar. Mas nosso Senhor está 24 horas olhando para nós e cuidando de todos os detalhes da nossa vida. De todos. Olha só que interessante o Salmo 90, nos mostrando a grandiosidade e soberania e a eternidade de Deus. Diz assim: Senhor, Tu és o nosso refúgio, sempre, de geração em geração. Consegue entender a grandiosidade do tempo do Senhor na nossa vida? Olha só, Senhor, Tu és o nosso refúgio, sempre, não é só em alguns momentos não, é sempre, de geração em geração. Ele cuidou do teu pai, cuida de você, cuida do seu filho, cuida dos seus netos, dos seus bisnetos. Ele sempre está cuidando de você, Ele sempre está ao seu lado, toda hora, todo momento. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. De eternidade a eternidade. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo: retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem, que passou como as horas da noite. Olha que Deus grandioso, eterno, soberano, que cuida de nós 24 horas por dia. Explicar a eternidade de Deus é algo impossível para nós, não temos como fazê-lo. Afinal de contas, né, o tempo para ele existir, ele já existia antes mesmo do tempo existir. E um dia para ele é como se fosse 1000 anos. Mas nós compreendemos o nosso tempo hoje, o agora. E é nesse que precisamos dar o nosso melhor para o Senhor. É nesse tempo. Compreendo que devem ter, né, claro, o nosso tempo para as coisas do dia a dia, claro. Isso é normal. Trabalhamos, estudamos, temos a nossa família, mas devemos também ter um nosso tempo especial para com Deus, para as coisas do reino. E aqui, queridos, eu não me refiro a um tempo contínuo que todos nós temos que ter com Ele, não, mas um tempo em favor dEle. Entenda, há um tempo que você tem que ter com Ele, mas tem que ter um tempo em favor dEle. O tempo que você tem que ter com Ele é um tempo de intimidade, um tempo de oração, um tempo de leitura, um momento onde você está com a sua família, um momento onde você está ali adorando no seu lar, no seu particular, no seu quarto com as portas fechadas. É o seu tempo em jejum, adorando, louvando. É o seu tempo com Ele, mas e o seu tempo em favor dEle? O seu tempo em realizar as coisas que Ele quer que você realize em favor dEle. O seu tempo para realizar aquilo que é tão importante no agora, que é levar a salvação para os perdidos. E aí? Será que nós não temos esse tempo? Afinal de contas, Jesus está voltando. Amém? Jesus está voltando, amém? Amém, glória a Deus. E o tempo pode ser agora. O tempo pode ser agora. Mateus 24, 27. Marquem na sua Bíblia, para nunca vocês esquecerem desse texto. Se vocês tiverem um marca-texto, marque aí, ó. Se vocês estiverem com o aplicativo, coloca aí a marcação no aplicativo. Olha o que diz Mateus 24, 27. Porque assim como o relâmpago
sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Vai ser desse jeito. Num piscar de olhos, toda a vista, todos virão a glória do nosso Senhor voltando. Pode ser agora, pode ser daqui a pouco. E quantas pessoas estão aí do lado de fora, nesse exato momento, precisando que eu e você fale desse amor para Ele. Nós estamos, na verdade, perdendo o nosso tempo com muitas coisas fúteis, onde poderíamos estar realizando muito mais para Jesus. Deixa-me dar uma orientação a respeito disso. Não tente colocar Deus em sua programação. Faça uma programação juntamente com Deus. Não tente colocar ou encaixar Deus na sua programação de vida. Faça uma programação juntamente com Ele. Sabe por quê? Porque quando você for fazer a sua programação, você vai fazer assim: essa é a hora de fazer isso, essa é a hora de fazer aquilo, isso aqui eu tenho que fazer, isso aqui eu não posso deixar de fazer. Quando você perceber, sobrou 5 minutinhos ali, o que eu vou fazer com esses 5 minutos? Vou orar. Vou ler um trechinho da palavra. Por que você não faz o inverso? Senhor, eis aqui a minha agenda. Que durante todo este dia o Senhor se faça presente na minha vida. E que tudo que eu vou realizar aqui o Senhor esteja presente. Tudo que eu for fazer eu possa ter a oportunidade de sentir a Tua presença, o Teu Espírito falando ao meu coração, para que eu possa falar para todas as pessoas que o Senhor é comigo. Que agenda maravilhosa, que agenda recheada, que agenda espiritual. Não deixe as sobras do seu tempo para o Senhor. Faça com que o Senhor, Ele tenha plenitude sobre o seu tempo. Nós devemos aprender como usar o nosso tempo com Deus, sabiamente, para não termos que olhar para trás e falar: não deu tempo. Não dei o tempo que realmente era importante para o meu Deus. Não fiz o que Ele sempre colocou em meu coração para realizar. E quando olharmos para o calendário, voltamos a perceber que o tempo passa tão depressa que não percebemos e não podemos mais voltar no tempo. Imagine-se agora diante do Senhor e Ele lhe perguntando: apresente suas mãos, apresente as suas mãos, meu filho. O que fizeste quando esteve lá na terra? O que fizeste? Você cuidou daqueles que estavam precisando ser cuidados? Você alimentou aqueles que estavam com fome? Você deu água para aqueles que estavam com sede? Ou você negligenciou essa parte? Você só quis o alimento para você? Você só quis a água para você? Você não compartilhou? Eu dei para você tudo. Eu coloquei nas suas mãos a minha palavra. Eu dei a oportunidade para você. E o que você fez? Nos prendemos a tantas coisas nessa vida. E é de uma forma tão intensa que parece que não conseguimos nos livrar
E muitas vezes, essas coisas que nos prendem, nos tiram um tempo muito grande. Não é verdade? É ou não é? É desse jeito. Pois a nossa atenção está voltada toda para isso, e quando percebemos, já foi. Com um piscar de olhos, como um relâmpago que vem do Oriente e nos pega de surpresa. Jesus afirma em João 15 que Ele é a videira verdadeira e que o seu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele corta, e todo que dá fruto, Ele poda, para que dê mais fruto ainda. Você está dando fruto? Você pode afirmar para você mesmo agora: quais são os frutos que eu estou dando para o meu Senhor Jesus? Pare e pense sobre isso. Nós somos os ramos e fazemos parte da videira. E como tal devemos, no tempo certo, dar fruto. Qual é o tempo certo? O agora. Para que essa árvore tenha um crescimento sadio. Mas quando ela não está dando frutos, o Senhor corta. E conforme vimos no texto que lemos, lá em 2 Coríntios, o tempo de frutificar é agora, e não podemos mais perder tempo precioso. Aonde o mundo diz que tempo é dinheiro, o cristão tem que dizer assim, pastor: tempo são vidas que eu posso levar para o Senhor Jesus. Tempo é dinheiro, tempo é vida. Tempo é vida. Muitas pessoas aí, precisando da sua palavra para viver. De repente são essas coisas que você e eu estamos presos, que precisam ser cortados nas nossas vidas. São esses ramos infrutíferos que o Senhor precisa cortar para que você e eu possamos voltar a dar muitos frutos e perceber que ainda dá tempo. Eu vou dar um exemplo básico daquilo que tira o nosso tempo e quando nós percebemos o tempo já foi. Está aqui, celular. Pegou o celular, ligou o celular, passa minutos e minutos e minutos e minutos. Quando você foi ver, percebeu. A única coisa produtiva que você fez naquele tempo foi nada. O máximo foi ter dado um coraçãozinho numa foto, que não mudou a vida de ninguém, não mudou a sua, não alterou nada. E aí? Ainda dá tempo de mudar algumas atitudes. Ainda dá tempo de falar de Jesus para as pessoas. Ainda dá tempo de você aprender mais de Jesus. Não deu tempo de assistir a aula do IDV. Ligar o YouTube? Está aí, Uma rede, rede social? Acho que é, né? Uma rede social que você pode aprender de Jesus. Liga lá, vai ver a irmã Kelly dando show de aula aí, irmão Valderi, pastor Samuel. Quer aprender da palavra de Deus? Entra lá no YouTube, assista as aulas de Bíblia. Quer usar a rede social para algo interessante? Mande uma mensagem. Fale do amor de Jesus no WhatsApp, nas outras redes aí. Aproveite uma oportunidade dessa, que é uma rede que vai alcançar o mundo todo. O mundo todo. Eu fiz um vídeo curto, 15 segundos. Em um dia foi mais de 1000 visualizações. Olha o alcance, pastor.
Agora imagine cada um de vocês falando do amor de Jesus. Cada um aqui. Se eu fiz 1000, o pastor faz 2000, o outro faz 3000. Olha quantas pessoas vão ser impactadas. Pode parecer simples, mas de repente, uma pessoa pode estar precisando ouvir aquela palavra naquele momento, naquele instante. E o Espírito Santo age justamente dessa forma. Então, se você veio hoje aqui, esta noite, e entendeu que precisa vivenciar algo novo de Jesus para a sua vida, se você entendeu que não dá mais para ficar perdendo tempo, porque senão nós vamos olhar para trás e vai falar assim, não deu tempo. Hoje é o tempo de você falar, eu vou mudar as minhas atitudes como cristão. Eu vou começar a realmente vivenciar aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu realmente quero ser usado pelo meu Senhor para mudar o ambiente, para mudar as pessoas que estão ao meu redor. Como Paulo estava falando ali na igreja, alertando, exortando. Nós, como igreja aqui reunidos, nós temos também que prestar atenção nessas palavras. Eu não sei como é o comportamento de todos, aqui eu não tenho como mensurar isso, mas Deus sabe. Deus sabe como está sendo o nosso comportamento fora da igreja. E você sabe o que você tem feito e o que não tem feito. E queridos, veja como está o mundo lá fora. Você acha que essas pessoas que estão partindo, elas escutaram da boca de todos nós que Jesus está voltando?